Quer acender a luz? Tá. O perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Deveis perdoar-lhe não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Eis um dos ensinamentos de Jesus que mais deve marcar a vossa inteligência e falar mais diretamente ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com a prece tão simples, tão resumida e tão elevada no seu alcance. O Pai Nosso, que Jesus ensinou a seus discípulos, encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás ainda que a ofensa te seja feita muitas vezes. Ensinarás a teus irmãos o esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis às agressões e aos maus procedimentos e às injúrias. Serás dócil e humilde de coração, nunca medindo tua mansidão e brandura. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem Ele te perdoado sempre? Acaso, conta as inúmeras vezes em que seu perdão vem apagar tuas faltas? Prestai atenção à resposta de Jesus. E como Pedro, aplicai-vos a vós mesmo. Perdoai, usai de indulgência, sede caridoso, generoso e perdoai e o Senhor vos perdoará. Abaixai e o Senhor vos reerguerá. Humilhai-vos e o Senhor vos fará sentar à sua direita. Boa noite. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Betânia, né? Sou trabalhadora da casa CEIU, lá em Blumenau. E eu estou aqui para falar umas palavras para vocês. Bom, para começar essa minha palestra de hoje, eu preciso primeiramente agradecer. Primeiramente a vocês que estão aqui, né, dispostos a ouvir o que eu tenho para trazer. E depois agradecer também porque eu penso assim, essa palestra, eu particularmente não consigo montar uma palestra de uma vez só. Eu vou montando ela aos poucos, né, conforme vão vindo inspirações e ajudas. E eu digo que eu não montei quase nada do que está aqui. Por quê? Eu fui muito ajudada durante toda essa montagem. Ajudada, primeiramente, eu creio, pela equipe espiritual, que nos auxilia, né, pelo meu mentor espiritual, por colegas da CEIU, que ao longo desse tempo que eu tinha para montar essa palestra, foram trazendo outras palestras que me ajudaram, que me inspiraram. E parece que quando eu, particularmente, estava montando essa palestra, esse tema ficava me perseguindo, porque eu ligava a televisão, estava passando alguma coisa sobre perdão. E fui ver um filme, estava passando. Eu abri um livro para ler, estava tendo alguma coisa sobre o tema também. Então, acho que a equipe espiritual toda nos ajudando aí, né? Então, queria agradecer a todos os colegas que me ajudaram nesse processo. Assim, só que eu acho que cada uma dessas ajudas, dessas inspirações, acho que foram uma peça assim, de quebra-cabeça, né? Para ir montando, para ir ajustando. E só que tem um pequeno problema. Eu não sou muito boa em montar quebra-cabeça. Acho que pela minha ansiedade, pela minha pressa, eu quero montar às vezes rápido e as peças às vezes não se encaixam, né? Mas eu fui montando do meu jeito e trouxe para vocês o que eu consegui fazer, tá? Tomara que eu consiga trazer alguma coisa boa para vocês. Mudar pelo perdão. Esse tema, ele mexeu bastante com a minha cabeça. Porque, assim, palestras sobre perdão, eu já vi várias, né? Inclusive, quando eu fui procurar o tema, achei muita coisa na internet, muitas palestras, muitas informações sobre o tema perdão, mas o mudar pelo perdão, eu não tinha achado nada ainda. Então, aí que eu tive que ter essas ajudas aí para conseguir encaixar essas peças. Então, nessa primeira tela está dizendo que a mudança de um único hábito pode transformar toda uma vida. E esse hábito eu acho que seria o do perdão mesmo. Tá?
Aí, como eu tive dificuldade de juntar todas as peças no primeiro momento, né, o mudar pelo perdão, eu comecei aos poucos. Então, eu comecei primeiro com mudar. O que o mudar tem a ver com isso? E pensando sobre eu mudar, eu pensei, por que mudar? Por que a gente precisa mudar certos hábitos? E aí eu pensei que nós, como estudantes da doutrina espírita, praticantes do espiritismo, a gente recebe muitas informações, né? Que a gente está aqui tendo o privilégio de estar encarnados nessa terra, nessa família, com esses amigos, para evoluir, não é? Isso que a doutrina espírita traz para a gente o tempo todo, que a gente está aqui para evoluir, para melhorar. E para melhorar, para evoluir, a gente às vezes não precisa passar por uns processos de mudança. Rever alguns comportamentos, alguns pensamentos, alguns jeitos, né? Mas é fácil mudar? Esses hábitos que a gente às vezes carrega pela uma vida inteira, que é o que a gente aprende desde pequenininho em casa, que é o certo, né? Que às vezes a gente acaba depois descobrindo que não é bem assim e a gente precisa mudar isso. É fácil? A gente tirar tudo isso que está enraizado dentro da gente e simplesmente mudar? Quando a gente pensa em mudança, a gente não tem que às vezes sair da zona de conforto da gente? E é gostoso? A gente está lá quietinho, confortável, de repente vem alguém e te dá uma sacudida. Então, vamos mudar. O que esse sentimento de mudança pode trazer? Alguns sentimentos talvez que não são muito agradáveis? Como ansiedade, medo, desconforto, coisas que não são às vezes muito gostosas, né? Mas, se para evoluir a gente precisa mudar, e não é às vezes muito gostoso a gente mudar, mexer no que está quieto, será que vale a pena? Então, pensando sobre se vale a pena mudar, né? Já que é difícil e mexe com a gente, pensando de novo na doutrina espírita, né? A doutrina espírita traz para a gente que cada passo que a gente dá, pensando em melhorar, pensando na evolução, mesmo que passos pequenos, a gente às vezes tropeça, levanta, continua, mas que cada passo que a gente dá de forma contínua em direção a melhoramento, a evolução, cada um do seu jeito, né, é válido, porque para o nosso espírito é uma evolução, é uma melhoria, a gente consegue dar uma crescida como espírito, né? Então, considerando que a doutrina espírita traz pra gente, será que vale a pena, então, a gente mudar um pouquinho? Aí, uma das peças desse quebra-cabeça aí que foi aparecendo para mim, era essa frase do Carl Rogers. O Carl Rogers, para quem não sabe, é um dos mentores da CEIU, lá da nossa Casa Espírita em Blumenau. Nos auxilia muito, trazendo muitas reflexões. E ele tem essa frase, né, que ele fala assim: quando eu me aceito como eu sou, posso então mudar. E essa frase, desde que eu comecei a pensar nessa palestra, ela ficava vindo na minha cabeça o tempo todo. Ela ficava vindo, e eu não conseguia encaixar ela de jeito nenhum no tema perdão. Aí eu pensei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar essa peça um pouquinho na gaveta, eu vou exercitar a minha paciência, vou deixar ela guardada um pouquinho, e vamos ver o que acontece. E aí eu vou pedir para vocês guardarem essa pecinha na gaveta de vocês um pouco também, tá? Mais pra frente a gente vai falar dela de novo. E o perdão? O que o perdão tem a ver com isso tudo? Chico Xavier já dizia que de 60% a 80%, olha só a expressão desse número, de 60% a 80% das nossas doenças são criadas por falta de tolerância, orgulho, falta de paciência e também falta de perdão. 60% a 80%. É um número bem expressivo, né? E também já existem estudos fora da doutrina espírita, por pesquisadores, cientistas, médicos, que comprovam já que a falta de perdão ela traz consequências físicas para a gente também. E algumas delas são pressão alta, ansiedade, estresse, dores musculares, dificuldade de sono, entre outras tantas, né? Cada organismo é afetado de um jeito, mas que sim, traz consequências para o nosso corpo físico também.
Afinal de contas, o perdão restaura vidas. Então, a gente pode concluir que exercitar o perdão faz bem para a nossa alma e para o nosso corpo também. Tá? Então, se a gente conseguir exercitar o perdão, a gente consegue melhorar disso tudo. Mas e afinal, o que é perdão? Eu confesso para vocês que há um tempo atrás, eu ouvia falar sobre perdão de um jeito que, para mim, particularmente, se tornava um pouco mais difícil. E há um tempo atrás, ouvindo uma palestra do Divaldo Franco, eu ouvi um outro conceito de perdão, que eu pensei, poxa vida, pensando nesse conceito, que me parece muito mais acertado, eu também acho que é mais possível a gente entender o que é perdão. Né? E ele traz o conceito da seguinte forma, que o perdão, ele não é o esquecimento do ato que te machucou, que te feriu ou que te ofendeu. Mas é sim você não desejar mais o mal para aquela pessoa que te fez essa ofensa. Não querer mais o mal dela, não sentir mais raiva dela quando você pensa no ato que te ofendeu ou que te magoou. Porque até então eu ouvia sempre assim, se você não esqueceu é porque você não perdoou. Mas o esquecimento, ele é físico. Tem um cérebro aí no nosso corpo que mantém as nossas memórias. Então o esquecimento do ato, ele é mais difícil. Porque ele está ali, ele está registrado no teu cérebro. Está registrado na nossa memória. Aí o perdão então é o quê? A gente não sentir mais raiva quando lembra dessa pessoa. Não mandar mais para ela essas energias negativas de, nossa, você me ofendeu, então eu não quero mais falar com você, eu não quero mais te ver, eu não quero mais contato, eu quero que você tenha problemas na sua vida. Então esse é o perdão que ele traz, é esse o conceito de perdão. Você está lá na tua memória, você vai lembrar dele por um tempo ainda. Só que se você conseguir não sentir mais raiva, não mandar mais energias negativas para essa pessoa, quando lembrar desse ato, você já está praticando o perdão, já está exercitando o perdão. Pelo menos para mim, quando eu ouvi esse conceito, me pareceu um pouco mais fácil. Porque às vezes a gente está tão magoado, tão ferido, que a gente não consegue esquecer. A gente até não sente mais raiva, mas o pensamento está lá. Mas isso não quer dizer que você não perdoou. Esquecimento é físico. Teu cérebro está lá, ele registra. Então esse demora mais tempo mesmo. Tá? Na leitura que o Sr. Hernando fez para a gente hoje, um texto do Evangelho, fala em perdoar 70 vezes 7. Jesus trouxe para a gente que nós devemos perdoar 70 vezes 7. E o que é isso, então? Durante o estudo dessa palestra, eu fiquei ouvindo alguns depoimentos, né? Um repórter perguntava na rua o que era, na visão das pessoas, essa frase, perdoar 70 vezes 7. E o que mais fez sentido para mim é que o perdão, na verdade, ele é infinito. Por quê? Se nós perdoarmos cada pessoa que nos ofende, cada ofensa que essa pessoa fizer, 70 vezes 7 é muito número, não é? Então dá para pensar que isso se torna praticamente infinito? Cada pessoa, cada ofensa, 70 vezes 7 é muita coisa. Então ele quis, na verdade, dizer, através do 70 vezes 7, que o perdão ele deve ser praticado infinitamente. Até trouxe no texto do Evangelho que se a gente tiver isso sempre na nossa memória, que o perdão ele é infinito, e que a gente precisa ter ele na nossa consciência, que a gente deve praticar, deve exercitar, aí sim, nós estamos nos tornando um pouco melhores. E aí, eu fiquei pensando, puxa vida, falar é tão fácil, né? E a prática disso? Como é que podemos, então, praticar o perdão? Aí, eu pensei também que não existe uma receita. Né? Não dá para dizer para cada um de vocês faça isso, ou faça aquilo, ou desse jeito, ou daquele jeito. Cada um vai encontrar o seu jeito de começar a perdoar. Mas, eu também ganhei alguns presentes durante essa montagem, que foram reflexões que foram surgindo. Como eu falei para vocês, através de palestras que eu vi, através de amigos que trouxeram informações que eu não conhecia, e foram me ajudando. E eu te trouxe algumas reflexões para vocês, para ver se pode ajudar alguém, tá? A primeira reflexão que eu trouxe foi sobre empatia. O que empatia tem a ver com perdão? Empatia. Então, empatia significa capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa.
caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente outro indivíduo, transferindo isso para o perdão. Vamos supor que eu fui ofendida por alguém da minha família. Muito comum às vezes de acontecer, né? Tem tantas desavenças na nossa vida, na família, na sociedade, no trabalho. Me sinto ofendida por alguém. Se, pensando em exercitar o perdão, que o perdão faz bem para a minha alma e para o meu corpo, eu começar a tentar empatizar um pouco. De que forma eu posso fazer isso pensando no perdão? Essa pessoa me ofendeu. Se eu tentar me colocar no lugar dela, se eu tentar pensar no que ela estava sentindo no momento que ela fez isso, se eu pensar, mas será que essa pessoa não está passando por alguma dificuldade que levou ela a agir dessa forma? Será que eu dei algum elemento para que ela agisse dessa forma comigo? Será que ela realmente quis me ofender? Aqui fala, experimentar de forma objetiva e racional o que sente outro indivíduo. Tentar deixar o meu sentimento de lado um pouquinho, a minha ofensa, e tentar me colocar no lugar dela. Será que pode ajudar a gente a pensar em perdoar essa pessoa que nos ofendeu? Tentar sentir o que ela está sentindo naquele momento? Por que ela agiu dessa forma comigo? Outra reflexão, que também apareceu para mim como presente, foi inferências. Essa reflexão surgiu de um jeito bastante engraçado, eu diria. Eu nem conhecia essa palavra, inferências, muito menos o que ela queria dizer. Aí, certo dia, eu estava com uma amiga de trabalho e estávamos conversando sobre uma situação que aconteceu e ela falou, eu estou preocupada porque essa pessoa faz inferências. Eu fiquei pensando, nossa, o que será que ela quis dizer com isso, né? Que palavra diferente, eu não conhecia. Né? Não sei se vocês conhecem já, mas eu não conhecia. Aí eu fiquei curiosa pela palavra e o que ela queria dizer sobre aquela pessoa e fui pesquisar. O que queria dizer inferências? E aí eu descobri que significa deduzir, chegar a uma conclusão por meio de um raciocínio nosso. Na leitura de um texto, precisamos inferir, deduzir, por meio de pistas que o próprio texto deixa. Para isso é necessário ativar o nosso conhecimento de mundo. Enfim, o que eu entendi é que na linguagem popular significa tomar conclusões precipitadas. Pode ser que eu esteja enganada, mas foi isso que eu entendi. Que a partir do meu raciocínio, eu deduzo o que o outro quis dizer. Aí, eu fiquei pensando sobre o perdão. O que isso tem a ver, então, com o perdão? Né? Como é que a gente poderia ligar? Quantas vezes, vou falar por mim, já tomei conclusões precipitadas sobre o que o outro queria dizer, ou sobre o que o outro fez, e com isso eu me ofendi. E com isso eu me magoei. Será que, se eu não tivesse tido inferências nesse caso, eu me ofenderia desse jeito? Será que eu precisaria pensar em perdoar? Porque talvez eu nem me ofendesse. Se eu começasse a pensar, se eu não estou tomando conclusões precipitadas, se eu estou sendo racional nesse momento e vendo o que ele realmente quer dizer. Ou perguntar para ele, você realmente disse isso, isso e isso? Ou você realmente quis fazer desta forma? Ou eu estou tomando conclusões precipitadas? Porque às vezes, penso eu que por conclusões precipitadas a gente se ofende, a gente se magoa, a gente sente raiva de pessoas e às vezes a gente não tem a coragem de ir lá e perguntar se era realmente isso que a pessoa queria fazer ou dizer. E a gente às vezes acaba até cortando relações, não é verdade? Às vezes deixa de falar com pessoas, a gente pensa, já que ela me ofendeu, então eu não quero mais falar com ela, não quero mais saber dela na minha vida. E às vezes a gente passa aí uma vida inteira tomando conclusões precipitadas e se afastando de pessoas por inferências. Então, quando ela me trouxe essa palavra inferências e que me atiçou a curiosidade pela palavra, o que ela queria dizer sobre a pessoa, eu fiquei refletindo muito. Quantas vezes eu já tomei conclusões precipitadas? E me ofendi por isso desnecessariamente. Se eu tivesse, às vezes, perguntado, talvez eu não teria me ofendido, me magoado. Até quando pensei sobre essa palavra, me lembrei de uma história que eu ouvi uma vez numa palestra da CEU mesmo.
Eu vou contar de uma forma bem resumida, né, ao sabor das minhas palavras, mas no resumo era assim, um filho que era bastante festeiro e não queria saber muito de estudar, o pai estava preocupado com ele e falou, meu filho, se você estudar bastante e passar no vestibular para tal faculdade, eu lhe dou um carro de presente. Aí o filho, opa, legal, né, vou ganhar um carro. Estudou muito, se esforçou e finalmente conseguiu passar no vestibular. Aí o pai dele, muito feliz, organizou uma grande festa para comemorar essa passagem no vestibular. E aí o filho, né, foi na festa e tal, mas ele queria saber mesmo, era do carro. E no fim da festa, o pai dele entrega uma Bíblia para ele. E aí o filho pensa, poxa, mas não foi isso que a gente combinou, né? E ele, tomando conclusões precipitadas, muito enfurecido, pega aquela Bíblia e sai da festa. E ali, como ele se sentiu muito ofendido com a promessa não cumprida, né, por dedução dele mesmo, cortou relações com o pai, cortou relações com a mãe e foi viver a vida dele. Um certo dia, muitos anos depois, ele manteve as relações cortadas, porque ele se sentiu muito ofendido, ele descobre que o pai morreu. E aí, ele fica naquele dilema, vou, não vou, no velório, não, mas ele me ofendeu, mas ele não cumpriu o combinado, não sei se eu vou. Aí ele achou aquela Bíblia e jogou a Bíblia com raiva naquele momento, né? Que foi o que ele conseguiu sentir ainda pela situação. E quando ele joga a Bíblia, cai lá de dentro um envelope. E nesse envelope, um cheque. Com um valor proporcional a um carro e uma carta do pai dele onde dizia, eu estou lhe dando cheque para que você possa escolher o carro que mais lhe agradar. E a gente pensa, quanto tempo perdido por uma dedução que ele tomou ao sabor do seu raciocínio, do seu sentimento naquele momento, né? Que de repente não precisava perder esse tempo todo. Se ele tivesse pensado com um pouco mais de racional, poxa, mas se eu perguntar, mas se eu tentar me colocar no lugar dele, que seria a empatia que a gente viu, será que isso vai acontecer? Será que talvez ele tivesse mudado essa atitude? Tivesse evitado uma vida inteira de relações cortadas, de sofrimento, e o arrependimento que vem depois disso. Como que é depois para ele lidar com isso tudo? Então ele teve assim uma vida inteira de sofrimento dele e dos pais pela relação cortada e depois mais um tempão ainda para se arrepender, não é? Que poderia ter sido evitado se ele tivesse pensado um pouquinho melhor, perguntado, se colocado no lugar do pai, né? E aí, tem uma outra história que eu pensei em trazer para vocês, que fala assim, se o que o outro te fez te incomodou, leva para casa que é seu. Eu ouvi essa história muitas vezes durante toda a minha vida. E confesso para vocês que durante muito tempo não fez o menor sentido para mim. Eu pensava, como assim? O outro está fazendo tal coisa que eu não concordo e eu tenho alguma coisa a ver com isso? Não, não tem nada a ver, isso aí é dele. Eu pensava dessa forma durante muito tempo, não fazia sentido para mim enquanto eu ouvia desse jeito. Aí, estudando para essa palestra, ouvindo também alguns depoimentos de pessoas, eu ouvi uma versão que me fez um pouco mais de sentido. Que a pessoa falava assim, a primeira pessoa, quando Pedro fala de João, ela está falando, na verdade, mais de Pedro do que de João. Eu comecei a pensar, mas ainda tem uma coisa que não está fechando nesse negócio. O que isso tem a ver? Né? Aí veio uma outra pessoa que contou uma história um pouquinho diferente, mas na mesma linha de raciocínio. Que ela falava assim, se eu estou com a minha mão cortada e eu encosto essa mão cortada em uma planta que tem uma seiva venenosa, a culpa é da planta? Por causa da minha dor? Eu pensei, está começando a encaixar esse negócio. Vamos pensar um pouco mais. Ok, a planta está lá quietinha no canto dela. Eu, com a minha mão ferida, vou lá e encosto nela. Eu sinto dor. Se eu não estivesse com a minha mão cortada e encostasse na mesma planta, eu iria sentir a mesma dor? Não. Né? Teria uma proteção ali. O que isso quer dizer, então, com isso tudo aqui? Eu fazia essa mesma carinha que ela está fazendo aqui quando me falavam antes, tá? Aí eu comecei a pensar, bom, o que ela quis dizer, então, com isso, no meu entendimento, é que quando algo me ofende ou me magoa,
É porque eu tenho alguma história anterior àquela ali, que no caso está sendo representada pelo corte na mão. Então, quando uma pessoa vem e me ofende com determinada atitude, eu me sinto ofendida. Mas é porque eu já tenho alguma coisa ali dentro relacionada a essa atitude que me faz arder de novo essa ferida, que me faz sentir-se machucado de novo. Se eu não tivesse essa mesma ferida, esse mesmo corte já em mim, talvez eu não me ofendesse da mesma forma. Então, quando a gente se ofende, na verdade, isso queria dizer que eu não entendia. Para mim não fazia sentido o que passou a fazer. Quando eu me sinto ofendida por alguém, magoada, machucada, se eu parar para pensar, ok, por que eu estou me sentindo assim? Será que a culpa é só daquela pessoa? Ou será que eu já tinha alguma coisa aqui dentro que foi reativado, reavivado, né? Abriu, tirou a casquinha dessa ferida aí? Aí se eu pensar, bom, realmente eu tenho, por isso, por aquilo. Então a culpa é só daquela pessoa? Ou será que eu tenho uma parcelinha de culpa também? Às vezes as pessoas não querem nos ofender e acabam nos ofendendo. Não estou aqui querendo dizer que então a culpa é toda minha, né? Cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Mas se eu estou querendo, né, como a gente falou antes, o perdão ele restaura vidas. Se eu pensar na minha vida, se eu quiser restaurar a minha vida, eu posso começar por mim a praticar o perdão, então. Talvez a pessoa não esteja no tempo dela ainda de enxergar dessa forma. De enxergar o quanto às vezes ela está magoando, mesmo que sem querer, as pessoas. Se eu começar por mim, então. Se eu fizer isso por mim, para cuidar da minha vida, da minha saúde, do meu espírito, né? Então, passou a fazer sentido para mim essa frase quando eu entendi que são as minhas feridas que às vezes ficam abertas quando outra pessoa vem e dá uma cutucadinha ali. Então eu também tenho um pouquinho de parcela nessa responsabilidade. Não que o outro não tenha, mas eu posso cuidar de mim, da minha parcela. Ok, até agora falamos em perdoar os outros. Esse olhar do gatinho aí quer dizer alguma coisa, será? Que dodóizinho, né? Dá até pena do gatinho. É fácil a gente pedir perdão? Não requer um pouco de tirar esse nosso orgulho aí da frente? Praticar um pouquinho da humildade? Que nem sempre é fácil, na maioria das vezes não. Que requer realmente tirar essa nossa capa de orgulho, né? A gente às vezes quer mostrar tanto que está certo. Não, mas ela também me ofendeu, mas ele também me machucou. Então esquece, eu não vou pedir perdão e cada um fica por si. E o que a gente ganha com isso? Espiritualmente falando. Pensando na nossa saúde. O que a gente pode ganhar se a gente simplesmente deixar para lá? Pedir perdão realmente nem sempre é fácil. Mas é possível? É difícil? É. Não sei por onde começar. Ok, começa. Se não tem coragem de falar pessoalmente, manda uma mensagem. Dá um telefonema. Hoje em dia tem tantos meios de comunicação. Fulano, perdão. A simples palavra perdão já vai gerar no outro um sentimento diferente. Não precisa, às vezes, nem se alongar tanto. Perdão por isso, por aquilo. Às vezes nem é necessário. Às vezes outra pessoa está só esperando que você tome também uma atitude. Então, mandar um perdão, me desculpa, errei. Pode restaurar amizade, pode restaurar casamento, relação de pais e filhos, trabalho, né? E por que eu que tenho que fazer? De novo, a gente fala, porque alguém deve tomar a primeira atitude, senão é uma relação que vai ficar aí quebrada, às vezes por uma vida inteira. Por que não eu? Por que não eu que vou abaixar o meu orgulho um pouquinho? Né? Vou deixar o gatinho para lá, então. Aí, o que o Carl Rogers tem a ver com isso tudo? Vocês lembram daquela peça que ficou meio perdida? Então, ele fala assim, né? Quando me aceito como sou, posso então mudar. O que isso tem a ver com perdão? Bom, vendo tudo isso que a gente falou até agora, que para perdoar requer uma mudança de atitude minha, de uma revisão dos meus conceitos,
eu praticar um pouco de empatia, parar um pouco com as minhas inferências, pensar na minha parcela de responsabilidade. Isso não exige um pouco de reconhecer também as minhas falhas? Porque quando eu passo a reconhecer as minhas falhas, aí sim eu posso dar um passo adiante para mudar. Se eu não reconhecer que eu preciso mudar alguma coisa, eu vou sempre ficar naquela. Mas eu não sou o culpado. Quem tem que fazer é ele. Ele que precisa tomar atitude ou ela que precisa tomar atitude. Eu vou ficar sempre nessa. Eu não vou dar um passo além. Se eu não reconhecer que eu também preciso fazer alguma coisa para mudar, que eu também posso mudar alguma coisa. Aí que eu entendi onde essa peça se encaixava. Requer esse reconhecimento da minha falha também. Eu tenho que me aceitar como eu sou. Aí sim eu posso dar um passo além e posso mudar. E quando a gente fala em pedir perdão, então, né, que a gente acabou de falar, não é muito fácil a gente praticar. Não é muito fácil a gente tirar esse orgulho todo que a gente tem e admitir, não, eu errei, eu preciso mudar, eu posso pedir perdão também. Não é muito fácil. Mas quando eu me aceito como eu sou de verdade, eu olho no espelho, sem máscara, sem mentira. Errei mesmo. Errei e preciso pedir perdão. Eu preciso me retratar. Ou assim, puxa, mas ele errou mais que eu, mas mesmo assim, eu posso praticar o perdão. Sempre lembrando que o perdão não requer o esquecimento do ato. O requer, sim, a prática de não sentir mais raiva quando você pensa naquilo. Aí sim, a gente pode começar a mudar. Porque a gente está se enxergando com verdade. Sem máscara, sem mentira. Aí a gente pode começar a pensar em mudar. Se eu não reconheço nada disso, eu vou mudar o quê? Não é? Aí que eu entendi onde é que essa peça queria se encaixar. Por que essa frase não saía da minha cabeça? Então é necessário reconhecer as nossas próprias falhas para praticar o perdão. Seja quando precisamos pedir ou perdoar. E por isso a frase do Carl Rogers está nessa palestra. Em outra palestra, também lá na CEU, que eu ouvi esses dias, tinha uma frase do Santo Agostinho que dizia assim: ame e deixe o resto para trás. Aí se a gente pensar nisso que a gente estava falando agora, né? Pedir perdão não é fácil, perdoar não é fácil, mas se eu praticar a lei do amor. E pensar em outra frase que o Zé Araújo fala muito também. Eu quero ter razão ou eu quero ser feliz? Nem sempre é possível conciliar as duas coisas. Se eu tiver que escolher, eu fico com qual? Com a razão ou com a felicidade? Se a gente pensar em amar e deixar o resto para trás, diariamente, cada vez que eu me sinto ofendida, não é mais fácil também de eu praticar o perdão? Pensando sempre no amor? Ok, meu pai me ofendeu, mas ainda assim eu o amo. Qual é o tipo de relação que eu quero com ele? Posso pensar então em amar e deixar para lá o que me ofendeu? Meu pai, minha mãe, minha irmã, meus colegas. Eu coloquei assim, no amor não há pessoas certas. Há pessoas que lutam para dar certo. A gente erra muito, mesmo quando a gente ama, não erra? A gente machuca sem querer. A gente ofende sem querer. A gente se machuca muitas vezes, mas isso não quer dizer que está errado. A gente continua lutando para dar certo. Nem sempre a fórmula vai dar exata. Nem sempre duas pessoas vão se entender perfeitamente. Aliás, quase nunca, eu acho, né? Sempre tem problemas no meio do caminho. Estamos aqui num planeta de provas e expiações. Então a gente vai encontrar muitas dificuldades no meio do nosso caminho, muitas pedras para tropeçar. Só que se a gente não lutar, e lutar requer abaixar o nosso orgulho, praticar a humildade, lembrar que o amor é o mais importante e não a razão. Né? Aí sim a gente começa a pensar em lutar mais por esse amor. Né? Não deixe para depois. Afinal, quanto tempo nós temos? Quem sabe aqui o dia de amanhã? Quem sabe se a gente vai chegar em casa hoje? Sem querer assustar nem apavorar ninguém, mas a gente não sabe. A verdade é essa. Ninguém sabe o tempo que tem. E aquelas pendências todas que eu estou deixando para trás. Tem uma pesquisadora, eu não me recordo o nome dela agora, mas ela trabalha com pessoas no leito de morte. Uma enfermeira, uma médica. E ela fez uma pesquisa e escreveu até um livro sobre isso. Que ela relata os maiores arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Adivinhem qual é o maior? Qual é o mais votado de todos?
a falta de perdão. Eu gostaria de ter pedido perdão para tal pessoa antes de estar aqui. Eu gostaria de ter perdoado tal pessoa antes de morrer. E a maioria dessas pessoas não tem mais esse tempo. Mas nós temos. Pelo menos até agora. E aí? A gente vai deixar para amanhã? Para a semana que vem? Para o ano que vem? Ou para nunca? E se eu resolver deixar para nunca? Lá no plano espiritual não vou ter que prestar conta disso também? Não vale mais a pena a gente se esforçar para resolver isso aqui embaixo? Aqui na Terra? Assim, vamos pensar que a gente vem em famílias, círculos de amizades, e muitas vezes encontramos desafetos. Se não na maioria. O que torna as relações ainda mais difíceis, né? Muitas coisas acontecem no meio do caminho que nos ofendem, nos magoam, e que a gente vai precisar exercitar o perdão muitas vezes. E se eu optar por não perdoar? Ou por não pedir perdão? Eu não sou obrigada a perdoar. Realmente, ninguém é obrigado a nada aqui. Mas e aí quando a gente chega lá no plano espiritual, com essas pendências todas aí para resolver, não é muito mais provável que eu tenha que voltar com essa pessoa para mais uma vida terrena, para que a gente possa praticar esse perdão, essa relação? Não é mais fácil resolver isso enquanto eu estou aqui? Mesmo que difícil? A gente está aqui na Terra e a Terra não é um playground. A Terra está aqui com muitas dificuldades que a gente veio para enfrentar. A gente escolhe como que a gente vai enfrentar. Né? Se eu vou deixar isso para uma outra vida e vou deixar essa encarnação passar, aí eu vou olhar para trás e vou dizer, puxa vida, tinha uma encarnação inteira para resolver isso e não resolvi. Vou ter que vir de novo. Né? Então, quanto tempo nós temos? Nós não sabemos. Mas, pensando que somos espíritas e sabemos que estamos aqui para resolver muitas pendências, por que não começar agora? Para que deixar para depois se a gente não sabe quanto tempo que a gente tem, né? E tem outra frase que se ouve bastante no Espiritismo, que é... Opa, tem até um erro de português ali, agora que eu vi. Quem sabe mais, ajuda quem sabe menos. Se nós estamos aqui e sabemos já muitas coisas sobre a continuidade do nosso espírito, que se a gente não perdoar, não resolver nessa encarnação, a gente vai ter que voltar e começar de novo com essa pessoa. Ok, nós sabemos de muitas coisas relacionadas a isso. Eu não tenho um pouco mais de responsabilidade de ajudar quem não sabe ainda? Então podemos praticar um pouco mais? Quem sabe mais ajuda quem sabe menos. Cada um tem seu tempo. Se eu já estou no meu tempo de descobrir isso tudo, de aprender um pouco mais, vamos ajudar quem ainda não está no seu tempo. Cada um tem o seu tempo. E ainda corre o risco de eu praticar, ir lá e pedir perdão, com toda a humildade, deixar todo o meu orgulho para trás e a pessoa falar, não, eu não vou te perdoar. E ok, você está fazendo a sua parte. Nós estamos fazendo a nossa responsabilidade. Eu cuidei da minha relação. Eu cuidei da minha saúde física e espiritual. A outra pessoa ainda não está no seu tempo de olhar para isso tudo. Ok, mas eu fiz a minha parte. Aí a gente pensa naquilo, ame e deixa o resto para trás. Porque eu fiz a minha parte. Eu tenho uma parcela a menos de responsabilidade nessa relação que não está dando mais certo, por falta de perdão. Vamos fazer a nossa parte. E ok, já que não sabemos quanto tempo temos, convido vocês, então, a praticar um pouquinho mais sobre o perdão. Ok? Obrigada a todos, tá? Obrigada, Betânia. E vamos ser felizes, né, gente? Vamos ser felizes. Vamos agora, em silêncio, ouvir a oração de encerramento. Papai do céu, nosso querido Pai, misericordioso, amoroso, Jesus, nosso irmão, nosso mestre, obrigado por essa noite, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando um pouco mais sobre as suas leis de amor, de caridade. Obrigado por estarmos aqui com saúde, com disposição para ouvir, para aprender. Obrigada, Senhor, por todas as suas leis, por todo o seu amor.
por todos os seus atos, mesmo que a gente ainda esteja tão pequeno a ponto de não compreendê-los muitas vezes e sofrer por eles, Senhor. Acalenta o coração daqueles que ainda não estão preparados para te entender, para entender os teus desígnios e aceitar. Que possamos ter muita resignação, Senhor, para aceitar todos os teus mandamentos, para aceitar tudo o que acontece na nossa vida, mesmo quando dói, quando machuca. Que a gente possa ter muita força para lutar contra as nossas más tendências, contra os nossos vícios. E continuar a cada dia dando um passo no caminho da nossa própria evolução, Senhor. Que assim seja.